Olá, segunda séries! Olha eu aqui de novo. Sou a Clésia, professora de Química. Para quem ainda está familiarizando aí, né, que ainda não me conhecem. Nós vamos dar continuidade na nossa matéria de Química. Vamos para mais uma matéria nova. E a nossa matéria agora será Termoquímica, que é o estudo do calor envolvido nas reações químicas. O objetivo da nossa aula é aprender a diferenciar se o processo ocorrido nas reações é endotérmico ou exotérmico. No final dessa aula, vocês vão conseguir diferenciar direitinho se aquela reação é endotérmica ou exotérmica. Esse primeiro momento de vocês em contato com a termoquímica é muito importante para dar continuidade nos estudos, que depois nós vamos aprender a variação da entalpia, que tem relação de quanto que tem de entalpia nos reagentes, quanto tem no produto, para a gente saber a quantidade de energia ou calor envolvido naquela reação. Tranquilo? Termoquímica. Quando eu falo termoquímica, termo, o que vem na cabeça de vocês? Termo, ela vem de calor, de energia, né? Essa é a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas. Ela está envolvida com o calor que envolve essa reação. Essa energia ela vai ser transformada em calor. Beleza? O conceito de calor é a energia que é transferida entre dois corpos ou entre partes diferentes de um mesmo corpo com temperaturas diferentes, que é denominada energia. Então, se você tem um corpo com maior energia que transfere para um de menor energia, então há uma transferência de calor, ou uma liberação ou uma absorção de calor ou energia. Beleza? Então, quando acontece isso, pessoal, sempre nas reações há uma ruptura de ligação ou uma formação de ligações. Então, isso nós vamos ver como exemplo lá na frente. Se está ocorrendo ruptura, se está ocorrendo formação. Isso é muito importante para nós identificarmos se essa ligação é endo ou exotérmica. Beleza? Então, a formação e a ruptura de ligações, ela envolve a interação da energia com a matéria. Então, ela precisa de uma certa quantidade de energia para romper aquela ligação ou para formar aquela ligação. Beleza? Assim também ocorre nas mudanças de estado físico. As transformações da matéria ocorre com absorção ou liberação de energia. Aqui no exemplo que eu coloquei para vocês é da água líquida, né? Então, vai haver uma liberação de calor quando ela for para o estado sólido, quando ela ficar congelada, que as moléculas estarão ali mais juntinhas, né? Então, isso é há uma maior liberação de energia, maior liberação de calor. E quando há uma absorção de calor, absorve o calor, quando ela passa do estado sólido para o líquido. Então, há uma sensação de resfriamento. E aqui no caso de quando ela passa do líquido para o sólido, há uma sensação de aquecimento. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá esmiuçar o que é o processo exotérmico e o que é o endotérmico. O processo que libera calor, ele é denominado exotérmico. Quando você... Um exemplo de processo exotérmico é quando você aquece alguma coisa ou coloca fogo em alguma coisa, que é o processo de combustão, que ele vai liberar CO2. Sempre que liberar CO2, você está tendo o processo exotérmico. E o processo exotérmico, lembra lá atrás que eu falei que como ele libera calor, ele vai aquecer. No laboratório, nós fazemos muitos experimentos que
depois eu posso até fazer algum com vocês, em sala mesmo. Quando você mistura duas substâncias, o recipiente aquece, dá para você perceber já que ele é exotérmico. Isso é uma observação qualitativa, né? Observando ali, dá para você saber que ele é exotérmico. Por quê? Porque liberou calor e o que aconteceu com o recipiente? Aqueceu. Então, geralmente, o processo de combustão, ele é dado como processos exotérmicos. E os processos endotérmicos são aqueles que absorvem o calor. Quando absorve o calor, ele dá uma sensação de resfriamento. Foi o que eu falei para vocês. Quando você está com o corpo muito quente e você vai para a praia e entra ali no mar, você está com o corpo quente, e então o seu corpo vai absorver o calor. E quando você sai da água, o que acontece? Parece que gelou. O sol pode estar quente do jeito que for, mas gela. O seu corpo dá a sensação de resfriamento, né? Então, isso é o processo endotérmico. Um processo exotérmico é o que eu dei para vocês, um exemplo de uma fogueira, por exemplo. Quando você coloca fogo ali, ele vai liberar calor e vai aquecer. Beleza? Então, o sistema aqui, ele vai... Aqui tá mostrando o sisteminha absorvendo calor e ele mostra isso para a vizinhança. Vou dar um exemplo para vocês. Uma garrafa de café. Quando você coloca o café quentinho ali dentro, você tampa a garrafa para quê? Para ela não trocar calor com a vizinhança. E quem é a vizinhança? Aquele plástico de fora ali da garrafa que vai proteger. Então, você não quer que a troca de calor. Então, existe sistema aberto e sistema fechado. A garrafa de café é um sistema fechado. E uma combustão, por exemplo, é um sistema aberto, que você pode colocar ali ao ar livre, né? Não tem nada que impede que o calor saia, certo? Vamos lá. No processo exotérmico, exo, ele vem da palavra do grego para fora. Então, isso dá para você assimilar muito bem que o exo, ele é para fora, por quê? Porque ele libera energia. Olha aqui o desenho que eu coloquei para vocês aqui, ó. Aqui tem um sistema qualquer, então ele tá saindo calor para fora. Você consegue sentir que o calor está saindo. Então, a troca de calor do sistema para a vizinhança. A vizinhança é o que está ao redor do sistema. E o processo endotérmico, endo, do grego, é endon, é dentro de, então para dentro. Então, ele absorve o calor do ambiente, ele transmite a sensação de frio. Então, olha, de fora para dentro, da vizinhança para o sistema. Tranquilo? Conseguiram? Então, pessoal, agora nós vamos analisar graficamente como que funciona a reação endotérmica e exotérmica, beleza? Nós vamos utilizar o H para representar a variação de energia entre reagentes e produtos. Por que H? H em inglês, calor em inglês significa heat. E então nós vamos usar o H para representar quantitativamente quanto de energia precisou ser absorvida para formar esses produtos. Beleza? No caso das reações endotérmicas. Então, aqui no eixo Y, nós vamos colocar HP, que significa entalpia dos produtos, e HR, que significa entalpia dos reagentes. Então, aqui nessa primeira linha cheia, significa os reagentes, está representando os reagentes. Aqui, nesse ponto dos reagentes até o segundo ponto dos produtos, significa a variação de energia que ocorreu entre reagente e produto para formar os produtos.
beleza? E esse caminho da reação endotérmica, ela acontece de baixo para cima. Por quê? Porque os reagentes, a entalpia dos reagentes na reação endotérmica, ela é menor que a entalpia dos produtos. Então, a entalpia dos produtos é maior, tá vendo que os produtos estão mais em cima? Então, a variação total ali da entalpia na reação endotérmica, ela vai ser sempre maior que zero. O que significa isso? A variação da entalpia nas reações endotérmicas sempre vai ter o sinal de positivo. Ela sempre vai ser maior que zero. Conseguiram compreender? Então, se eu pedir um gráfico para vocês montarem um gráfico da reação endotérmica, sempre os reagentes vai estar embaixo, os produtos em cima. Por quê? Porque a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. O caminho isso aqui é o caminho que ocorreu. Gastou menos energia para formar os produtos, porque precisou de mais energia para formar os produtos do que nos reagentes. Beleza? Então, você vai colocar essa setinha que veio dos reagentes para os produtos, porque ele começa em ordem crescente, tá bom? Então, esse é o gráfico da reação endotérmica. Eu vou dar um exemplo para vocês. A síntese do iodeto de hidrogênio é uma reação endotérmica que pode ser representada da seguinte forma. Então, H2 gasoso mais I2, que é o iodo gasoso, o iodeto, né? Forma 2HI e tem uma variação de entalpia mais 25,96. Então, se eu te desse só isso aqui para você analisar se é uma reação endo ou exo, você já ia saber que é uma reação endotérmica. Por quê? Porque tem um sinalzinho aqui de mais. Então, significa que é uma reação endotérmica, porque é maior que zero a variação de entalpia. Então, aqui na linha Y tá variação de entalpia dos produtos, que é o HI é os produtos. A variação de entalpia dos reagentes, que está aqui, H2 mais I2, são os reagentes. Então, eu precisei de H2 mais I2 para formar HI gasoso. Beleza? E a variação de entalpia, que é esse caminho aqui de baixo para cima, foi mais 25,96. Por que vocês precisam saber exatamente essa primeira parte? Porque depois, na próxima aula, nós vamos aprender como calcular essa variação de entalpia. Beleza? Essa primeira parte, você precisa saber diferenciar reações endotérmicas de variações exotérmicas e saber montar esse gráfico de reagentes e produtos. Então, na reação exotérmica, os reagentes sempre vai ser menor que os produtos. Então, ele sempre vai estar na linha de baixo, os reagentes. Tranquilo? Vamos lá, então, para a reação exotérmica. Olha só a diferença do gráfico das reações exotérmicas. A entalpia dos reagentes vai ser maior que a entalpia dos produtos. Então, como que vai ocorrer essa reação? De cima para baixo. Isso aqui vai ser, você sempre tem que indicar de onde está vindo, de cima para baixo. Na endotérmica, de baixo para cima. Beleza? Então, olha, nesse caso, a entalpia dos reagentes está em cima. E aqui está a variação de entalpia, que é menor que zero. Se a entalpia a variação de entalpia das reações exotérmicas é menor que zero, significa o quê? Que eu sempre vou ter uma reação de entalpia menor que zero, então eu vou ter sinal negativo.
Então, se eu te der lá uma pergunta, analise se essa é uma reação endoexotérmica e te dou a reação e coloco menos 242. Só de falar isso, você já sabe me falar se é endo ou exotérmica. Agora, monte o gráfico dessa reação. Você vai colocar os reagentes em cima, que tem esse caminho, precisou dessa variação de entalpia, você vai colocar esse valor aqui entre produto e reagente e vai escrever o produto aqui que deu dessa reação. Tranquilinho? Então, esse é o gráfico da reação exotérmica. Vamos para um exemplo. A combustão, olha, aqui você já poderia saber, ó, que é uma reação exotérmica, porque qual é o exemplo que eu dei para vocês de reação exotérmica? É aquela que libera energia. E uma delas, muito clássico, é o exemplo da combustão. Combustão, ele está liberando energia para a vizinhança. Então, ele é um exemplo de reação exotérmica. Então, a combustão do gás hidrogênio libera para o meio 68, aqui está faltando menos 68,3 quilocaloria por mol. Deixa eu colocar o menos aí, para vocês não confundirem. Libera menos 68,3 quilocaloria por mol de H2, que reage. Então, vamos lá, ó, gás hidrogênio com meio de O2, gás oxigênio, formando água gasoso. Então, essa reação, ela tem uma variação de entalpia igual a menos 68,3 quilocalorias. Como que monta esse gráfico? Os reagentes agora não tá em cima? Então, primeiro eu vou colocar os reagentes começando aqui, ó, do cantinho da linha do Y. E os produtos, eu vou dar esse espacinho aqui, porque primeiro vem os reagentes para depois formar os produtos. Eu não sei, eu acho que eu não falei para vocês, mas lá, lembra que o produto estava aqui nesse cantinho e tinha o espaço aqui dos reagentes? Então, mesmo que ele for em cima, você não pode traçar a linha cheia, porque eu sempre vou precisar dos reagentes para formar os produtos, porque os produtos vêm a formação dos produtos vem pelos reagentes. Então, aqui eu coloco linha cheia em cima, porque no meu caso aqui, primeiro eu vou colocar os reagentes, que ele tem uma entalpia maior. Quem são meus reagentes? O que vem aqui primeiro, ó, H2 mais meio de O2, formando o quê? Formando 2 mols de H2O. Então, eu venho aqui e coloco no meu 2 mol de H2O nos produtos. A reação, ela vem de baixo para cima, por quê? De cima para baixo, por quê? Porque eu vou ter uma variação de entalpia negativa. Por quê? Porque eu estou liberando calor. E quando eu libero calor, a minha reação é exotérmica. Então, ela tem um sinal negativo. Então, eu vou apontar a setinha de cima para baixo. Tranquilo até aqui? Então, eu sempre vou ter uma variação de entalpia negativa quando a reação for exotérmica. E eu sempre vou ter uma variação de entalpia positiva quando a reação for endotérmica. Beleza? E a formação do gráfico, como que faz? No gráfico das reações endotérmicas, eu vou ter os reagentes menor que os produtos, então os reagentes vai ficar embaixo, os produtos em cima. E na reação exotérmica, eu vou ter que a variação de entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Então, eu vou ter a setinha de cima para baixo. Tranquilo? Só informações qualitativas nessa primeira aula. Prestem bastante atenção para vocês conseguirem prosseguir na matéria. Nas reações químicas ocorre tanto ruptura, que foi o que eu falei para vocês, como a formação de ligações intramoleculares. Para determinar se um processo é exo ou endotérmico, deve-se considerar
a energia absorvida para a ruptura. Então, se eu absorvi certa quantidade de energia, eu formei uma ligação endotérmica. E se eu liberei uma energia na formação das ligações dos produtos, eu formei uma ligação exotérmica. O saldo energético entre elas indica se o processo libera ou absorve. Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho uma reação que tem um sinal, a variação de energia positiva, significa que ela absorveu energia. Se eu tenho uma reação que tem o sinal negativo na variação de entalpia, eu tenho uma reação que liberou energia. Libera exotérmica, absorve endotérmica. Vamos lá, fazer uns exercícios aqui para a gente colocar na prática o que nós aprendemos agora. Analise a figura abaixo e assinale VOF nas proposições abaixo. Com base na reação química de combustão do gás hidrogênio. Olha aqui no gráfico, gente, o gráfico ficou meio escondidinho para vocês. Mas é mais ou menos assim. É o hidrogênio gasoso mais o meio de O2 gasoso formou H2O vapor gasoso também, né? O que está acontecendo aqui? Vamos analisar o gráfico antes da gente ir para as opções, para a gente marcar VOF. Se eu tenho os reagentes em cima e os produtos embaixo, significa que eu tenho uma setinha assim, ó, de cima para baixo, porque foi dos reagentes para os produtos. Então, eu tenho uma reação endo ou exotérmica. Eu tenho uma reação exo, né? Por quê? Porque os reagentes estão maior que o produto. Então, vamos aqui. Se eu tenho uma reação exotérmica, vamos ver as opções. Ocorre liberação de calor, ou seja, o processo é exotérmico? Verdadeiro, né? Se ocorre a liberação de calor, o processo foi exotérmico, que já dava para eu ver pelos gráficos, porque a entalpia dos reagentes está maior que a entalpia dos produtos, certo? Ocorre a absorção de calor, ou seja, o processo endotérmico? Falso, né? Porque não absorveu. Liberou pelo gráfico que a gente percebeu, que os reagentes estão em cima e os produtos estão embaixo. Os reagentes ganham calor ao se converter em água. Os reagentes ganham calor? Os reagentes não. Quem ganha calor é o produto. Então, quando eu pego os reagentes e junto H2 mais O2, eu vou formar o que? H2O mais calor. Por quê? Porque quando formar água, eu estou liberando calor. Porque o exotérmico, ele libera. Então, não é os reagentes que ganham calor, são os produtos. Então, aqui também é falso. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes? Não. A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Olha só, o gráfico dos reagentes está em cima. Como que eu sei quem é reagente e quem é produto? Os reagentes é sempre quem é uma substância somada com outra. E ele vai formar outra. Então, eu sei que esse aqui é os reagentes. Então, esse aqui também é falso. Então, ficou VFFF. Beleza? Vamos ver se tem mais um. Assinale VOF. Mais um, ó. Eu tenho a reação de Fe2O3 mais 3 carbonos sólidos, formando 2 ferros sólidos mais 3 CO gasoso. E eu tenho a entalpia
menos 491,5. O que eu falei para vocês lá atrás? Esse sinal aqui significa muita coisa. Se eu tenho um sinal negativo na variação de entalpia, eu já consigo entender que a reação é exotérmica, porque na reação exotérmica, ela libera calor, então a variação de entalpia sempre vai ser menor que zero. Então, vamos lá, VOF. É uma reação endotérmica? Falsa. É uma reação exotérmica? Verdadeira. Por quê? Porque está liberando energia e tem variação de entalpia menor que zero. A energia absorvida é 491,5. Primeiro, porque a energia nem foi absorvida. A energia foi liberada. Então, aqui tá falso. Porque quem absorve é endotérmica. A energia liberada é 491,5 kJ? Não. A energia liberada é menos 491,5. Então, também é falso. Opa, falso. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes? A gente viu o gráfico lá atrás, que na reação exotérmica, a entalpia dos reagentes que é maior que a dos produtos. Então, também é falso essa aqui. A variação de entalpia é maior que zero? Não. A variação de entalpia na exotérmica é menor que zero. Nossa, ficou tudo falso e um é verdadeiro só. Gostei de trem falso, hein? Entenderam? Conseguiram compreender? Mais um aí pra gente analisar. Olha, agora é a mesma reação, só porque ela tem uma variação positiva. Então, vamos lá, é uma reação endo, com certeza. Por quê? Porque a variação não é menor que zero, ela é maior que zero. É exo? Não. Oh, aqui é V, né, gente? É endotérmico? É isso mesmo, é endotérmico. Por quê? Porque a variação de entalpia está maior que zero. É exo? Não é exo. Por quê? Porque pelo mesmo motivo. A energia absorvida é 491? Com certeza. É 491,5 kJ, positivo. A energia liberada é 491? Falso, porque não liberou, né? Na endo só absorve. A entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes? Não é. Variação de entalpia, nas reações endotérmicas, a variação de entalpia a entalpia dos produtos, ela é maior que a entalpia dos reagentes, não é menor. Então, aqui também é falso. A variação de entalpia é maior que zero? É. Certo. A variação de entalpia é maior que zero, sinal positivo. Vamos lá, então, para o nosso último exemplo, para a gente analisar se essa reação é endo ou exotérmica. Considerando a equação a seguir, hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, formando água líquida. E tem uma variação de entalpia menos 572. Gente, essa variação de entalpia tá vindo um A, porque veio errado. É variação, é um delta, tá? Então, vamos analisar a alternativa correta. Olhando aqui já na reação, já dá para você identificar. Viu como é fácil? Você já consegue identificar se é endo ou é exo. Por exemplo, aqui tem um sinal negativo, então eu já sei que é uma reação exotérmica, certo? Então, vamos lá. É uma reação exotérmica liberando menos 572 kJ para 2 mols de água produzida? Tem tudo para ser certo. É endotérmica consumindo 572? Não, ela não é endotérmica e não consumiu. É endotérmica liberando? Não, endotérmica não libera. Endotérmica absorve, consome. Então, só sobrou essa primeira.
Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de termoquímica, processos endotérmicos e exotérmicos. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a aula, façam os exercícios que já tá lá no GPA para vocês, ok? Qualquer dúvida, estarei aqui, tá bom? Beijo para todos vocês, obrigada pela atenção. Beijo!